5, a última lição dessa parte que nós aprendemos é que toda mentira tem consequência. Toda mentira tem consequência. Olha o verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes. Quais são as palavras? Pedro falou: porque você mentiu, você vai morrer. E aqui eu preciso trazer um alerta para todos nós. Na igreja primitiva, as pessoas mentiam e morriam. Na igreja de hoje, as pessoas mentem e são promovidas. A questão é, ou aquela igreja era muito séria, ou essa igreja, eu não estou dizendo a nossa igreja, mas a igreja do nosso tempo, é uma igreja que perdeu completamente o parâmetro do que é certo e errado, e está vivendo a sua própria vontade. Isso é para fazer pensar. Quando nós vemos a mentira prosperando dentro da seara do povo de Deus, nós temos que perguntar: será que o Espírito Santo está nesse negócio? Porque o texto é muito claro, no verso 3, mentiu para o Espírito Santo, verso 5, a consequência foi a morte. No verso 8, mentiu para o Espírito Santo, verso 11, a consequência foi a morte. Nós precisamos trazer esse alerta para a igreja, porque a mentira, ela tem consequência. Se nós olharmos de um modo geral na Bíblia, a primeira consequência da mentira é a perda da comunhão com Deus. Não tem mentira no Senhor. O próprio Deus diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não existe mentira no Senhor. Toda vez que nós mentimos, nós estamos quebrando essa comunhão. Se somos filhos de Deus pelo novo nascimento, não há possibilidade de sermos filhos de Deus pela mentira. Porque o texto de João 8,44 é claro: quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A consequência pior da mentira é a perda da comunhão com Deus. Em segundo lugar, a segunda consequência é a perda da confiança de pessoas queridas. Eu não sei se você já teve a experiência de conviver ao lado de gente que conta mentira. Essa pessoa, ela perde completamente a confiança. Não dá para saber se o que aquela pessoa está falando é verdade ou é mentira. E aí nós escutamos muito isso: ninguém confia em mim. Tá, mas o que se faz para que as pessoas confiem? Nós precisamos olhar sempre com esse cuidado. Tem um teólogo na história da igreja, o nome dele é Anselmo. Ele foi um bispo da igreja, e quando ele fazia seminário, os colegas dele, que não eram tão crentes assim, chegaram para ele e falaram: Anselmo, tem uma vaca voando lá no pátio do seminário. Ele saiu correndo da sala de aula, batendo na porta, olhou para o céu e não tinha nenhuma vaca voando. E aí perguntaram: mas Anselmo, como é que você acredita numa coisa dessa? Como uma vaca pode voar? E o Anselmo diz: eu prefiro acreditar que uma vaca esteja voando do que os meus colegas, pessoas em Cristo, estejam contando uma mentira para mim. Essa doeu. O Anselmo nos dá uma lição poderosa sobre como a mentira afeta a confiança nas pessoas. E a pior consequência de todas elas está lá em Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 22, verso 15. Ao mentiroso está vedada, proibida a participação no reino dos céus. O texto diz, Apocalipse 21, verso 8: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse 22, verso 15: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que
que amam e praticam a mentira.